Meus amigos, um tema que temos estudado já há alguns meses diz respeito ao Plano Nacional de Energia do Brasil, o PNE 2050. A nossa análise consistiu basicamente em identificar os pontos fortes e os pontos fracos do Plano Nacional de Energia 2050, voltado para atender necessidades energéticas do Brasil até o ano de 2050. É importante observar que o Plano Nacional de Energia é um estudo estratégico elaborado pela empresa de pesquisa energética EPE, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que apresenta cenários de longo prazo para orientar a formulação de políticas energéticas no Brasil. A avaliação do Plano Nacional de Energia 2050 consistiu, a nossa avaliação do Plano Nacional de Energia 2050 consistiu na análise da evolução da produção e do consumo de energia no Brasil de 1990 a 2025, da estimativa de evolução futura da produção e do consumo de energia no Brasil de 2026 a 2050, dos investimentos anuais necessários na produção de energia no Brasil de 2026 a 2050 e da análise dos pontos fortes e pontos fracos do Plano Nacional de Energia, conforme lhes falei. Bem, sobre a evolução da produção e do consumo de energia ocorrido de 1990 a 2025, nós temos aqui duas figuras que foram produzidas pela empresa de projetos energéticos do Ministério de Minas e Energia. Então, eu tenho aqui essas três figuras, tenho três figuras. A primeira apresenta a evolução da produção de energia do Brasil por fonte de energia, de 1990 a 2025. E apresenta também, nós temos aqui uma outra figura que apresenta a evolução do consumo de energia no Brasil por uso final, de 1990 a 2025. E temos também o consumo de derivados de petróleo por uso final no Brasil, de 1990 a 2025. Com relação à evolução da produção de energia do Brasil por fonte de energia, quando a gente fala em fontes de energia, isso diz respeito a hidrelétricas, biomassa, uso da biomassa, uso de petróleo e derivados, gás natural, carvão mineral, eólica, solar, nuclear e outras renováveis. A análise dessa figura que apresenta a evolução da produção de energia por fonte de energia de 1990 a 2025 mostra que a expansão das hidrelétricas no país como fonte de energia, ela sofreu uma queda a partir do ano 2011. Mas a partir de 2016, houve uma recuperação e ela voltou a crescer. O gás natural
passou a ser utilizado na matriz energética brasileira a partir do ano de 1999 e apresenta uma expansão também durante esse período. Da mesma forma, biomassa, petróleo e derivados, energia eólica, energia solar apresentam também crescimento durante o período. Já o carvão mineral, que apresentava crescimento de 1990 até 1998, passou a ter uma inflexão, apresentando uma queda até 2025. Então, das fontes de energia utilizadas no Brasil, a única fonte de energia que apresentou queda no seu crescimento foi do carvão mineral. E isso tem muito a ver com a substituição do carvão mineral por outras fontes de energia, como, por exemplo, o caso do gás natural. Bem, com relação à evolução do consumo, o que nós, antes disso, vamos lhes mostrar a figura com base na qual nós fizemos essas observações. Aqui nós apresentamos a evolução da produção de energia de 1990 a 2025. Esta linha em azul corresponde às hidrelétricas. A linha em verde corresponde à biomassa. As hidrelétricas e a biomassa são as fontes de energia que mais produziram no país de 1990 a 2025. Seguido de petróleo e derivados, que corresponde à figura, à linha em vermelho. Então, essa figura aqui expressa o que aconteceu de 1990 a 2025 com relação à produção de energia. Agora vamos lhes falar sobre a evolução do consumo. E quando nós falamos em consumo, nós falamos em consumo industrial, no setor de transportes, consumo residencial, comercial e público, o setor agropecuário, no setor energético e outros. Então, essa figura aqui que nós temos, com dados de 1990 a 2025, mostra que o setor de transporte é o que apresenta o maior consumo de energia, seguido do setor residencial e do setor industrial. E podemos também considerar o setor comercial e público. Então, o setor de transportes, o que é importante destacar, é o que apresenta o maior consumo de energia comparado com os outros tipos de consumo final no Brasil. Então, essa figura aqui mostra que o consumo tem sido crescente de 1990 até 2025, para todos os usos finais, residencial, comercial, industrial, transportes, serviços, setor público, etc. Então, a expansão do consumo foi crescente de 1990 a 2025. E essa expansão significou uma evolução em toneladas, em milhões de toneladas equivalentes de petróleo, de 111 milhões de toneladas equivalentes de petróleo em 1990 para 217 milhões de toneladas em 2025. Eu diria que mais do que praticamente dobrou de 1990 a 2025 o consumo de energia.
Voltando à questão da produção de energia, é importante destacar que a produção de energia em 2025 correspondeu a 274 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Depois nós vamos falar sobre a questão dessa expressão, toneladas equivalentes de petróleo. Então, falamos sobre produção e consumo de energia no Brasil, de 1990 a 2025. Aqui nós temos também o consumo de derivados de petróleo por uso final no Brasil de 1990 a 2025. A análise dessa figura permite constatar que 67,9% do consumo de derivados de petróleo é destinado ao setor de transportes. É o que mais consome, seguido dos usos não energéticos, que seria, por exemplo, para a indústria petroquímica, lubrificantes, parafinas, produção de parafinas, asfalto, solventes e outros produtos ligados à petroquímica. Então, primeiro, o setor de transporte, segundo, usos não energéticos, especialmente o setor petroquímico, e depois nós temos o setor industrial, propriamente dito, que é o consumo utilizado na geração de calor, força motriz, processos e outras aplicações industriais. Então essa figura mostra claramente que a maior parte do consumo de derivados de petróleo no Brasil é destinado ao setor de transportes. Essa linha que está aqui indica o consumo de derivados de petróleo destinado ao setor de transportes. E é importante destacar que só o setor de transportes evoluiu de 67 milhões de toneladas equivalentes de petróleo para 181 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Chegou a triplicar. Quer dizer, o setor de transporte passou a triplicar o seu consumo de 1990 a 2025. Bem, o Plano Nacional de Energia apresenta estimativas quanto à evolução da produção de energia, do consumo de energia e também do consumo de derivados de petróleo para uso final no Brasil. Com relação à produção de energia no Brasil por fonte de energia de 2026 a 2050, é importante destacar que as hidrelétricas, aliás, a biomassa, do período 1990 a 2025, a principal fonte de energia eram as hidrelétricas, que em 2025 correspondia a 109 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Já nessa estimativa de 2026 a 2050, as hidrelétricas reduziria de 109 milhões de toneladas equivalentes de petróleo para 87. Isso resulta do fato de que o potencial hidrelétrico do país praticamente se esgotou com a construção das últimas grandes hidrelétricas do país. Então, o fato de não haver um potencial hidrelétrico de grande porte que possa ser utilizado significou uma queda na produção de energia por fontes hidrelétricas. Então, as hidrelétricas que produziram em 2025 109 milhões de toneladas equivalentes de petróleo caiu para 87 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Quem assumiu a liderança
a partir de 2026 até 2050 foi a biomassa, que significa o uso do bagaço da cana, lenha, biogás, biodiesel, entre outros. Então, a participação da biomassa, de acordo com o Plano Nacional de Energia, passaria a liderar a produção de energia no país, seguido das hidrelétricas. Aqui, por exemplo, em 2050, a biomassa teria uma participação de 28% da matriz energética brasileira, a hidrelétrica 20%, seguido da eólica com 14,3% e também do gás natural com 14,3%, em seguida solar com 9,5%, nuclear com 1,4%, petróleo e derivados com 6,7%. Então, nessa figura, dá para perceber claramente que de 2026 até 2050, a produção de energia no país evoluirá de 307 milhões de toneladas equivalentes de petróleo para 420 milhões de toneladas equivalentes de petróleo em 2050. Então, essa figura aqui mostra claramente o crescimento da produção de energia proposta pelo Plano Nacional de Energia de 2026 até 2050. Quer dizer, há um crescimento, sobretudo, da produção de biomassas, que passaria, digamos assim, juntamente com a energia solar e eólica, a compensar a redução da produção de energia no país por parte das hidrelétricas. Quanto à evolução do consumo, o consumo deverá evoluir de 315 milhões de toneladas equivalentes de petróleo em 2026 para 450 milhões de toneladas equivalentes de petróleo em 2050. Quais são os setores que passariam a consumir mais? Por exemplo, em 2050, seria o setor industrial, o de maior consumo, seguido do setor de transporte. Porque o setor de transportes, de 90 a 2025, era o setor que consumia mais entre todos os setores econômicos do país. Mas, no Plano Nacional de Energia 2050, essa situação sofreria uma mudança, de modo que o setor industrial passaria a consumir mais energia, com 110 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, seguido do setor de transporte com 105 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Depois vem o setor residencial com 78 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. O setor comercial e público com 42 e assim por diante. Esse gráfico aqui mostra claramente que o consumo deverá evoluir de 315 milhões de toneladas de petróleo em 2026 para 450 milhões de toneladas de petróleo em 2050, com um crescimento de 43% em relação, nesse período. Então dá para perceber a expansão aqui de todas as fontes de energia apresentam consumo crescentes. Quer dizer, apenas o setor de transportes é que apresenta um crescimento menor, conforme já lhes falei. Quanto aos derivados de petróleo, o consumo apresentado pelo Plano Nacional de Energia é declinante de 2026 a 2050. Isso dentro do objetivo
de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Então, por exemplo, em 2026, o consumo de derivados de petróleo era de 135 milhões de toneladas equivalentes de petróleo e deverá reduzir para 103 milhões de toneladas equivalentes de petróleo em 2050. Esse gráfico aqui deixa claramente a ideia de que há uma redução do consumo de derivados de petróleo de 2026 até 2050. Nessa nova configuração que passaria a vir em 2050, a indústria passaria, ou melhor, o setor de transportes apresentaria o maior consumo de derivados de petróleo, que seria de 40%. No caso, haveria uma redução comparada com o período 90-2025 de 67,9% para 40%. Quer dizer, o setor de transporte passaria a consumir menos derivados de petróleo. Depois vamos explicar qual a estratégia que foi adotada para que isso venha a acontecer. O setor industrial, aliás, usos não energéticos, seriam 28%, seguido do setor industrial com 21%. Todos esses setores apresentariam uma queda no crescimento do consumo de derivados de petróleo, porque haveria substituição do derivado de petróleo por outras fontes de energia, que depois nós vamos especificar. Então aqui é o seguinte, no ano de 2050, o setor de transporte consumiria 40% dos derivados de petróleo. O setor industrial com 21%. Usos não energéticos, 28%. Residencial, 1%. Agropecuário, 5%. Comércio e setor público, 5%. Então, esses são os números que nós extraímos do Plano Nacional de Energia e estamos aqui lhes apresentando para mostrar as mudanças que foram propostas pela empresa de pesquisas energéticas do Ministério de Minas e Energia. Um aspecto que é importante observar é que para que essas mudanças venham a acontecer de 2026 a 2050, é importante destacar que o Plano Nacional de Energia prevê investimento de 5 trilhões de reais no setor energético entre 2026 e 2050, para atender ao crescimento da demanda de energia, a maior eletrificação da economia e a transição energética com a substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia limpa e renovável. Na prática, o que o plano prevê é que de 2026 a 2050, o crescimento da demanda será atendido com o uso de maior eletricidade nos setores econômicos. Depois vou lhes explicar de que forma. Segundo, a realização, a substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia limpa e renovável. Também vou lhes explicar quais são essas fontes.
158 bilhões de reais serão alocados anualmente na expansão das fontes limpas e renováveis de energia, que corresponderá a 79% dos investimentos totais a serem realizados na expansão das fontes de energia. Então, fica claro que 79% dos investimentos totais serão realizados na expansão das fontes de energia. Então, aqui nós temos dados como, por exemplo, os investimentos necessários de 2026 a 2050. O investimento médio anual, por exemplo, de 2026 a 2030 será de 180 bilhões de reais. De 2031 a 2040, 220 bilhões. De 2041 a 2050, 260 bilhões. Isso significa uma média de investimento de 230 bilhões por ano de 2026 até 2050. Nós temos aqui uma distribuição estimada dos investimentos que o plano estabelece por fonte de energia. Por exemplo, a solar fotovoltaica, investimento total corresponderá a 1 trilhão e 350 bilhões de reais, representando 27% do total. A maior participação é a solar fotovoltaica. A eólica onshore e offshore, ou seja, em terra e no mar, o investimento é de 1 trilhão e 10 bilhões de reais, e representando as eólicas 22% do total. É a participação em segundo lugar. As hidrelétricas e repotenciação das usinas existentes significa 600 bilhões de reais. E a participação das hidrelétricas seria de 12% em termos de investimentos. Os biocombustíveis e biomassa corresponderia a 500 bilhões de reais, correspondente a 10% de participação no total dos investimentos. Petróleo e gás natural, os investimentos corresponderiam a 800 bilhões de reais, e com a participação do total de 16%. As nucleares corresponderiam a investimentos de 250 bilhões, com a participação de 5%. O hidrogênio verde corresponderia a 200 bilhões de reais, com a participação de 4% do investimento total. E o armazenamento, ou seja, investimento em baterias para armazenar energia produzida, sobretudo pelas energias solar fotovoltaica, corresponderia a 200 bilhões de reais, com a participação de 4% do investimento total. Então, meus amigos, temos aqui um total de 5 trilhões de reais investidos na expansão do setor de energia do país de 2026 a 2050. O investimento anual médio por fonte de energia, por exemplo, nós temos aqui dados do plano. Na energia como fonte solar, 54 bilhões de reais por ano. A eólica, 44 bilhões de reais por ano. Hidrelétrica, 24 bilhões de reais por ano. Biomassa e biocombustíveis, 20 bilhões de reais por ano. Petróleo e gás, 32 bilhões de reais por ano. Nuclear, 10 bilhões de reais por ano. Hidrogênio verde, 8 bilhões de reais por ano. E armazenamento, com uso de baterias, 8 bilhões de reais por ano. Bem, as soluções para substituir gasolina e óleo diesel do setor de transporte do Brasil por fontes de energia substitutas de 2026 a 2050 também foi considerado pelo Plano Nacional de Energia. O cenário proposto consiste no seguinte: substituir 90% da gasolina e diesel até 2050 por outras fontes de energia substitutas. Aqui, por exemplo, eles estão admitindo, prevendo
durante esse período, que a gasolina tipo C deixaria de ser consumida. Isso corresponde a 487 bilhões de litros. O diesel B deixaria também de ser consumido, porque é poluente. Corresponderia a 937 bilhões de litros. Então a energia fóssil, que seria exatamente gasolina e diesel, evitada corresponderia a 1,17 bilhão de toneladas equivalentes de petróleo. A eletricidade adicional para veículos e ferrovia seria a estimativa prevista para 2026 e 2050, quer dizer, a expansão do setor elétrico para atender veículos elétricos e também a ferrovia, que opera com eletricidade, isso demandaria 2.430 terawatt-hora acumulados. O etanol de hidratado adicional que precisaria ser produzido corresponderia a 258 bilhões de litros. O biodiesel corresponderia a 356 bilhões de litros em termos de produção. O biometano adicional corresponderia a 141 bilhões de metros cúbicos. E o hidrogênio verde adicional corresponderia a 14 milhões de toneladas de hidrogênio. Em 2050, isso exigiria produzir anualmente cerca de 196 terawatt-hora de eletricidade adicional, 19,5 bilhões de litros de etanol, 29,8 bilhões de litros de biodiesel, 11,8 bilhões de metros cúbicos de biometano e 1,17 milhão de toneladas de hidrogênio verde. Então aqui, o que é que o Plano Nacional de Energia propõe? Como substituir gasolina e óleo diesel no setor de transporte por fontes de energia substitutas? O que é que o plano propõe? Por exemplo, a utilização de carros, motos, vans e ônibus urbanos. A proposta é que haja eletrificação acelerada. Por exemplo, veículos elétricos, motos também elétricas, ônibus urbanos elétricos também. Com prioridade, por exemplo, para ônibus urbanos, táxis, aplicativos, carros com aplicativos, frotas públicas e veículos leves. A expansão dos veículos elétricos depende da instalação simultânea de carregadores públicos, privados e de recarga em garagens. Então essa seria, digamos, uma das ações. Outra ação que foi considerada pelo plano foi a de utilização, no caso de cargas urbanas e regionais, com utilização de caminhões elétricos a bateria para rotas curtas e médias, com recarga em centros logísticos. Então, uma sugestão que está feita no plano é que os caminhões seriam utilizados em rotas curtas e médias. As rotas longas seriam feitas por ferrovia. As cargas de longa distância significaria a migração do transporte de carga por caminhões para ferrovias, transporte por cabotagem marítimo, biometano, uso de biometano, biodiesel avançado e hidrogênio verde. Com relação à gasolina, o plano prevê a sua substituição por veículos elétricos e aumento do uso do etanol, especialmente em híbridos flex e motores flex mais eficientes. O diesel, o plano prevê a substituição do diesel por eletricidade em veículos elétricos, no caso, ferrovia, uso do biodiesel, o uso do biometano em substituição ao diesel e o hidrogênio verde.
E, com relação às políticas públicas, o plano sugere que sejam estabelecidas metas obrigatórias de venda de veículos zero emissão, renovação da frota de ônibus e caminhões, financiamento público via BNDES, imposto sobre carbono, expansão ferroviária, Programa Nacional de Recarga e garantia de compra para biocombustíveis avançados. O investimento necessário de 2026 a 2050, estabelecido pelo Plano Nacional de Energia, é o seguinte: geração elétrica renovável, redes e armazenamento. O investimento estimado de entre 110 e 160 bilhões de dólares. Infraestrutura de recarga elétrica, de 80 a 120 bilhões de dólares. Expansão de etanol, biodiesel e biometano, entre 70 e 100 bilhões de dólares. Hidrogênio verde e postos de abastecimento, entre 25 e 40 bilhões de dólares. Investimentos em ferrovias, metrôs, BRTs e logística intermodal, o investimento estimado pelo Plano Nacional de Energia está entre 100 e 150 bilhões de dólares. Bem, em reais, usando câmbio aproximado de 5,30 reais por dólar, o esforço seria de 2 trilhões a 3 trilhões de dólares para promover a substituição dos combustíveis fósseis utilizados no setor de transportes por fontes renováveis alternativas de energia. O Brasil pode limitar cerca de 1,4 trilhão de litros de gasolina e diesel entre 2026 e 2050. Mas isso exige tratar a transição dos transportes como projeto nacional de infraestrutura, indústria e energia. Bem, agora nós vamos fazer a análise dos pontos fortes e pontos fracos do Plano Nacional de Energia. Antes de tudo, eu gostaria de fazer referência ao conceito de toneladas equivalentes de petróleo. A ideia de utilizar como unidade de medida a tonelada equivalente de petróleo é que, no caso, por exemplo, da energia elétrica, geralmente se utiliza quilowatt-hora em termos de produção e consumo de energia. No caso de combustíveis, se utiliza litros ou metros cúbicos de combustível. Então, para fazer com que todas essas fontes de energia com diferentes unidades consideradas na sua produção possa ser analisada para e passo, quer dizer, umas em relação às outras, seria necessário transformar cada um dessas variáveis, por exemplo, quilowatt-hora, metros cúbicos e litros, em toneladas equivalentes de petróleo. Então foi isso que foi feito pelo Plano Nacional de Energia, a fim de poder comparar os consumos os consumos por setor e as produções por fontes de energia, e para que pudesse comparar umas com as outras. Então foi por isso que foi utilizada essa unidade de medida em toneladas equivalentes de petróleo. Bem, vamos agora analisar os pontos fortes e os pontos fracos do Plano Nacional de Energia.
O Plano Nacional de Energia é um estudo estratégico, conforme já lhes falei, elaborado pela empresa de pesquisa energética, a EPE, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que apresenta cenários de longo prazo para orientar a formulação de políticas energéticas do Brasil. Embora seja um dos estudos mais abrangentes sobre o futuro da energia no Brasil, o PNE possui como pontos fortes, vamos falar inicialmente dos pontos fortes, como pontos fortes apresentar uma visão integrada de longo prazo do setor de energia, uma ampla análise de cenários econômicos e energéticos, uma avaliação consistente dos recursos energéticos nacionais, uma forte base técnica e considerar estratégias de transição energética com a substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia limpa e renovável, de eletrificação dos meios de transportes e substituição dos combustíveis fósseis e do uso dos combustíveis de baixo carbono, de baixa emissão de gases de efeito estufa, para substituir os derivados de petróleo da indústria nos transportes e na produção de energia. Houve esse esforço por parte dos responsáveis pela elaboração do Plano Nacional de Energia 2050. O Plano Nacional de Energia 2050 apresenta também como pontos fortes o fato de considerar que a produção de energia limpa e renovável, com uso de biomassa, hidrelétrica, eólica e solar, que correspondia a 66,8% do total da energia produzida em 2025, aumentará sua participação para 72,6% em 2050. Ou seja, em 2050, a matriz energética brasileira será mais de 70% em relação à produção total de energia do país. Então, a matriz energética será majoritariamente limpa. E a participação, outro ponto forte, é o fato de que a participação do petróleo e derivados como fonte de energia, que era de 19% em 2025, será reduzida para 6,7% em 2050. É um outro ponto forte. O PNE de 2050 apresenta ainda como pontos fortes o fato de que haverá redução do consumo total de derivados de petróleo de 238,5 milhões de toneladas equivalentes de petróleo em 2025 para 103 milhões de toneladas de petróleo em 2050. Vai reduzir mais do que a metade, com a queda de 45% em relação ao registrado em 2025. Outro ponto forte é de que haverá queda na participação de todos os setores: transporte, indústria, usos não energéticos, residencial, agropecuário, comércio e público, no consumo total de derivados de petróleo. Haverá uma redução de todos os setores que consumirão menos derivados de petróleo durante o período 2026-2050. Outro ponto forte é de que haverá substituição da gasolina e óleo diesel do setor de transporte com uso de eletricidade, conforme nós lhes mostramos, com os veículos elétricos e ônibus elétricos, uso de ferrovias movidas por eletricidade, a utilização de biocombustíveis avançados, ferrovia / transporte coletivo, biometano, hidrogênio verde, e que serão investidos 158 bilhões anualmente na expansão das fontes limpas e renováveis de energia, que corresponderá a 79% dos investimentos totais a serem realizados na expansão das fontes de energia do país. O o Plano Nacional de Energia 2050, o PNE 2050, prevê que o Brasil necessitará investir cerca de 5 trilhões em valores correntes no setor energético entre 2026 e 2050, para atender ao crescimento da demanda de energia. Além disso, necessitará de maior eletrificação da economia e a adoção da transição energética, com a substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia limpa e renovável.
No entanto, o Plano Nacional de Energia apresenta como pontos fracos o seguinte: o Plano Nacional de Energia não tem caráter obrigatório em sua execução. O principal ponto fraco é que o plano não obriga governos futuros a executar suas recomendações. Não possui força legal. O plano não possui força legal para garantir a realização dos investimentos. E o plano depende de decisões políticas posteriores, de futuros governos. Assim, muitas propostas do Plano Nacional de Energia 2050 podem não ser implementadas. Este é o primeiro ponto fraco. Outro ponto fraco é que o Plano Nacional de Energia apresenta cenários excessivamente dependentes do crescimento econômico do país e do mercado de energia do país. O plano adota em grande parte hipóteses de expansão energética baseada no crescimento do PIB e em estimativas sobre a evolução do mercado de energia. Em sua elaboração, houve pouca discussão sobre política industrial, pouca ênfase no fortalecimento das cadeias produtivas nacionais e pressupõe disponibilidade de capital privado para investimento de grande porte no setor de energia. Então, esse é o segundo ponto fraco. Outro ponto fraco é que o plano apresenta pouca integração entre política energética e política industrial. O plano concentra-se fundamentalmente na oferta e na demanda de energia, dedicando pouca atenção a questões como fabricação nacional de equipamentos, desenvolvimento tecnológico brasileiro, redução da dependência de importações do país e fortalecimento da indústria nacional e de bens de capital. Nada disso foi considerado. Isso é particularmente relevante para setores como energia solar e eólica, fabricação de baterias, produção de hidrogênio e fabricação de equipamentos eletrônicos. Outro ponto fraco é que o plano apresenta baixa preocupação com a segurança energética nacional. O plano aborda a segurança do suprimento, porém trata menos profundamente de aspectos estratégicos, como a dependência do país de derivados de petróleo importados, de fertilizantes e de minerais críticos processados no exterior, e da vulnerabilidade do Brasil das cadeias globais de suprimentos. Eventos recentes no Oriente Médio mostram que crises geopolíticas podem comprometer essas cadeias globais de suprimentos. Outro ponto fraco é que o plano apresenta pouca ênfase na expansão do Parque Nacional de Refino de Petróleo. O plano não propõe um programa robusto de ampliação da capacidade de refino de petróleo no Brasil e admite a continuidade da importação de determinados derivados de petróleo, como vem acontecendo há algum tempo, em alguns cenários. Isso significa manter vulnerabilidades externas do Brasil. O plano deveria superar esse problema, enfatizando a necessidade de expansão do Parque Nacional de Refino de Petróleo. Outro ponto fraco é que o plano dedica pouca atenção a uma transformação estrutural da logística de transportes no Brasil. O plano considera a eletrificação dos meios de transportes e o uso de biocombustíveis, porém dedica pouca atenção a uma transformação estrutural da logística de transporte do Brasil, como a expansão acelerada de ferrovias, maior uso de hidrovias, o transporte marítimo por cabotagem e integração multimodal, haja visto o setor de transporte ser o maior consumidor de derivados de petróleo. Essa mudança poderia reduzir significativamente o consumo de diesel do país. Outro ponto fraco é que o plano considera sua dependência de pressupostos econômicos. Os resultados do plano dependem de hipóteses sobre crescimento do PIB, preço internacional do petróleo, preço do gás natural, custo das tecnologias e evolução do câmbio. Mudanças nessas variáveis podem alterar significativamente as projeções do Plano Nacional de Energia 2050. Outro ponto fraco é que o plano desconsidera incertezas sobre o uso de novas tecnologias. O plano projeta crescimento no uso de tecnologias como hidrogênio de baixa emissão, captura e armazenamento de carbono, combustíveis sintéticos e baterias de longa duração, apesar de muitas dessas
tecnologias enfrentarem desafios de custo, escala e maturidade. Outro ponto fraco é que o Plano Nacional de Energia não incorpora com efetividade as questões ambientais. Embora o Plano Nacional de Energia avance em relação à transição energética, a expansão da produção de petróleo permanece significativa. Existem incertezas quanto à compatibilização dessa expansão da produção de petróleo com metas climáticas de longo prazo. E há menor detalhamento sobre estratégias de adaptação às mudanças climáticas. Quer dizer, não há uma estratégia de adaptação às mudanças climáticas que possa impactar sobre o setor de energia do país. Outro ponto fraco é que o plano apresenta baixa integração com o planejamento territorial do Brasil. O plano trata da expansão energética, mas aborda de forma limitada os impactos regionais, o ordenamento territorial, os conflitos fundiários, o planejamento urbano e o desenvolvimento regional. Outro ponto fraco é que o plano apresenta pouca quantificação de investimentos por projeto. O Plano Nacional de Energia estima a realização de investimentos agregados por setores, porém não detalha seus cronogramas físicos, os projetos específicos, as fontes de financiamento e os mecanismos de execução. Isso dificulta sua utilização como plano operacional. Outro ponto fraco é que o plano não assegura sua governança institucional. O plano não apresenta um modelo detalhado de acompanhamento das metas, de indicadores de desempenho, de revisão periódica obrigatória e de coordenação entre União, Estados e municípios. Sem uma governança robusta, a implementação do plano pode ser comprometida. Seus pontos fracos decorrem principalmente do fato de ser um estudo prospectivo e não um plano executivo de governo. Isso é importante destacar. Trata-se mais de um estudo prospectivo e não de um plano executivo de governo. Outro ponto fraco é que o plano não adota medidas de economia de energia, que envolve conservação e eficiência energética. Uma das principais limitações do Plano Nacional de Energia é não conferir à economia de energia um papel equivalente ao da expansão da oferta de energia. Embora o Plano Nacional de Energia trate da eficiência energética e reconheça sua importância como elemento da transição energética, sua ênfase está predominantemente voltada para cenários de expansão da oferta, diversificação da matriz e incorporação de novas tecnologias. A economia de energia aparece mais como um fator que influencia a demanda do que como um programa estratégico nacional com metas quantitativas, cronogramas e investimentos claramente definidos. Este é um outro ponto fraco. Outro ponto fraco é que o plano não apresenta uma estratégia suficientemente detalhada para aumentar a confiabilidade e a resiliência do sistema interligado nacional. O plano não consegue delinear uma estratégia suficientemente detalhada para aumentar a confiabilidade e a resiliência do sistema interligado nacional diante de um cenário cada vez mais complexo. Este cenário é caracterizado pela rápida expansão da geração variável eólica e solar, o crescimento da geração distribuída, eventos climáticos extremos mais frequentes, maior exposição a riscos cibernéticos e falhas de infraestrutura crítica. O Plano Nacional de Energia 2050 não estabelece metas quantitativas de confiabilidade, nem um programa nacional específico para mitigar o risco de grandes apagões, por exemplo. Outro ponto fraco é que o Plano Nacional de Energia não apresenta uma estratégia suficientemente detalhada para utilizar os excedentes de energia produzidos por fontes de energia solar e eólica. O plano reconhece que a expansão da geração solar e eólica aumentará os desafios operacionais do sistema elétrico e menciona a necessidade de maior flexibilidade, armazenamento e modernização da operação. Entretanto, não apresenta uma estratégia nacional detalhada, quantitativa e integrada para absorver os excedentes de geração solar e eólica, definindo metas, cronogramas, investimentos e instrumentos regulatórios para solucioná-los. Atualmente, esse problema tornou-se cada vez mais relevante no Brasil
porque a geração solar e eólica cresce mais rapidamente que a expansão da demanda elétrica. E existem limitações na capacidade das linhas de transmissão entre regiões. É isso que eu tinha de lhes dizer, meus amigos. Eu estou abordando esse tema a pedido de muitos dos colegas engenheiros que trabalham no setor elétrico do país, porque sabedores da nossa experiência em planejamento de sistemas de energia, haja vista que nós trabalhamos durante muitos anos no planejamento do sistema do setor elétrico de várias empresas do país, eu tomei a decisão de trazer essa questão para conhecimento de todos e também para que o governo reflita, sobretudo, sobre os pontos fracos que nós apresentamos na nossa análise. Nós ressaltamos os pontos fortes, a importância de que o Plano Nacional de Energia tenha adotado as medidas que adotou, que sinalizam na direção de fortalecimento do setor energético. Mas é importante eliminar os pontos fracos, sem o qual o sistema de energia do país poderá sofrer impactos no futuro, impactos negativos no futuro. Bem, para que nós realizássemos nossa apresentação, nós consideramos o Plano Nacional de Energia 2050. Isso está disponível no site www.epe.gov.br. E também levamos em conta duas publicações de nossa autoria. A primeira tem um título Futuro da Energia Requerido para o Brasil. Isso está disponível no site do LinkedIn. E também um outro artigo de nossa autoria que nós publicamos no site do academia.edu. O título é O Futuro da Energia Requerido para o Mundo. Então é isso que eu tinha lhes passar, meus amigos. Espero que tenha sido esclarecedora nossa apresentação e deixo aqui meu abraço fraternal para todos.